A gente tem uma integral de superfície aqui para fazer, uma superfície cônica. Eu vou convidar você a pensar na superfície cônica que é definida por essa equação da seguinte forma. Essa equação aqui não é a equação de uma circunferência de raio R igual a Z? Algebricamente é. Então, você pode pensar na equação do cone da seguinte forma. Existe uma circunferência de raio Z na altura Z. Na altura 0 tem uma circunferência de raio 0. Na altura 1 tem uma circunferência de raio 1. Na altura 2 tem uma circunferência de raio 2. Isso dá para você a superfície cônica como a reunião dessas circunferências. Certo? A gente começa a suspeitar por essa figura aqui. Se você colocar numa calculadora gráfica essa equação do cone, restringir, como eu fiz aqui no Desmos, eu escrevi a equação z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e restringir os valores de z. A gente tem a nossa superfície aqui em cinza. A gente começa a suspeitar que esse ângulo aqui, ó, entre a superfície lateral do cone e o plano XY é 45. E é fácil de ver que na verdade é. Por quê? Aqui, por exemplo, no 2, ó. Aqui o raio é 2 e a altura é 2. Então você tem qualquer ponto que você pegar no cone, você tem a altura é Z e o raio também é Z. O raio é igual a Z. Então, essa lateral aqui faz um ângulo de θ cujo tangente é Z sobre Z, que é 1. Portanto, o θ é 45. Certo? Então, a gente pode falar o seguinte, esse comprimento aqui vai ser sempre o comprimento da lateral do cone, ele é sempre o Z multiplicado por raiz de 2, que é a diagonal de um quadrado. Isso vai ser útil porque, na hora que eu for calcular o ds, eu vou pensar em dividir essa superfície cônica em uma sequência de elementozinhos desse azul, certo? E depois eu vou filetar o azul de acordo com o ângulo que a projeção dele lá no eixo XY faz com o eixo X, certo? Então eu tenho que pensar nesse elemento vermelho em função desse elemento verde. Esse elemento verde eu sei escrever facilmente. E usando esse daqui, eu vou conseguir escrever o vermelho. Eu vou escrever então o elemento de superfície verde, que está lá no plano XY. O que ele é? Ele tem duas partes. Tem a parte, vamos escrever aqui, uma coroa circular, né? E esse elementozinho, ele consiste de um retângulozinho pequeno. A base dele é dada por raio, né? O raio dele vezes dθ. E a altura é o d raio, dr, quanto que o raio variou. Só que a gente sabe que esse raio é justamente o z. Então a gente pode escrever isso aqui, reescrever dessa forma. Só que aqui a gente tem que levar em consideração que esse elemento vermelho, que é lá na superfície do cone, ele é um pouco maior. Esse vermelhinho aqui, ó, ele é um pouco maior do que o verde, por causa dessa relação que existe entre a altura e o raio. Esse elementozinho aqui, ele segue a mesma relação que o L e o Z. Que aqui eu tenho um dz, aqui eu tenho outro dz, porque aqui seria dr, mas é igual a dz, né? Portanto, esse dl aqui
ele é igual a raiz quadrada de 2 vezes dz. Certo? Então, a hora que eu for escrever o elementozinho de área vermelho, basta multiplicá-lo pela raiz quadrada de 2. Pronto. Então, agora eu tenho que conseguir colocar essa função apenas em função de z e dθ. Eu tenho que integrar a função x ao quadrado, z ao quadrado. O z aqui já está ok. Eu tenho que escrever o x em função de z. Mas isso é fácil. Por quê? O x, ele é o raio dessa circunferência, que é o z, vezes o cosseno do ângulo θ. Então, aqui eu vou voltar aqui e escrever z ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes z ao quadrado. Na hora que eu multiplicar pelo ds, para eu poder integrar, vai ficar z a quarta cosseno ao quadrado de dθ vezes raiz de 2 z dz dθ. Pronto, estou quase lá. Vai ficar z a quinta cosseno ao quadrado de θ dz dθ. E que eu vou entender, na hora que eu escrever os limites de integração, que essa integral é separável, porque a gente usou o θ, né? A gente usou coordenadas polares aqui, a gente consegue separar essas duas integrais. O θ varia de 0 a 2π e o z varia de 0 a 2. Então, eu consigo reescrever essa integral assim. Eu tenho duas integrais para fazer. Vamos fazer essa aqui primeiro, vamos chamar ela de t, e essa aqui a gente vai chamar de u. Então a resposta é u vezes t. Vamos fazer o u. Ó. A gente aprendeu que a gente tem que substituir o cosseno por 1 mais cosseno ao quadrado por 1 mais 2 cosseno. Cosseno de 2 θ, né? Perdão. Está escrito aqui. Isso daqui não dá para a gente integrar, a gente usa essa identidade, que cosseno ao quadrado de θ é igual a isso daqui. A gente fatora esse 1/2, vai ficar a integral de 1 mais cosseno de 2θ, que dá 1/2 de θ mais seno de 2θ sobre 2. Integrado entre 0 e 2π, né? Calculado nessa faixa, vai dar esse aqui dá 2π menos 0 dá 2π. E esse aqui dá 0, porque seno de 2 vezes 2π é 4π. Então, a gente sabe que seno de 2π vezes qualquer quantidade inteira é 0. Então, aqui dá 0 e depois dá 0 de novo. Então, o nosso é π. Então, aqui tem u igual a π. E essa outra integral aqui, a gente está careca de saber calcular a integral polinomial. Que vai dar z potência 6 sobre 6, calculado entre 0 e 2, dá 2 potência 6 sobre 6 menos 0. Para poder facilitar, vamos simplificar, vai dar 32 terços. Então, isso daqui dá 32 terços. Certo? E aqui a gente esqueceu, né? A gente deixou esse raiz de 2 aí para trás. A gente esqueceu de recopiá-lo, mas vai ser raiz de 2 vezes u vezes t. Então, vai ser raiz de 2 vezes π vezes 32 sobre 3. Isso nos dá a resposta. 32 raiz de 2 π sobre 3.